Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio. Nós vamos gravar hoje inicialmente a primeira parte de um conjunto de vídeos destinados a mostrar o modelo hidráulico do potencial de ação de uma forma tridimensional. Nós já havíamos discutido em alguns vídeos anteriores essa questão do potencial de ação. Nós descrevemos o modelo biológico, o modelo elétrico e o modelo hidráulico, mais ou menos paralelamente, mas agora nós temos possibilidade, com recursos da computação gráfica, de mostrar esse modelo hidráulico de uma forma tridimensional, e isso vai ajudar bastante o nosso entendimento. Então eu vou apresentar para vocês, vamos fazer nesse primeiro vídeo uma espécie de viagem turística pelo modelo hidráulico, e é importante ressaltar que o aluno não deve necessariamente achar que o modelo hidráulico vai resolver todos os seus problemas de compreensão do potencial de ação, mas vocês vão ver que esse tipo de modelo ajuda a fazer o paralelo entre os diferentes aspectos, os diferentes componentes desse fenômeno tão interessante que é o potencial de ação. Evidentemente, a ideia do modelo hidráulico é levar o aluno a entender a ideia geral, e depois esse aluno ele pode voltar tanto ao modelo elétrico quanto ao modelo biológico e ter uma compreensão melhor do potencial de ação. Também é importante ressaltar que eu não vou entrar nos aspectos moleculares e mais modernos, mais contemporâneos da biologia, vamos dizer, da biologia molecular associada ao potencial de ação, mas simplesmente nós vamos nos ater aos aspectos elétricos e essencialmente eletrofisiológicos relacionados ao potencial de ação. Então o que vocês estão vendo aqui é um sistema que consiste em 4 reservatórios hidráulicos, reservatórios de água. Então esse fluido azul que vocês estão vendo é a água, e esses reservatórios são reservatórios cilíndricos. Então reservatório 1, 2, 3 e 4, e cada reservatório tem um significado, tem um papel importante no processo do potencial de ação. O reservatório que nós vamos iniciar a nossa descrição, pelo qual nós vamos iniciar a nossa descrição, é esse reservatório chamado VM, que é um reservatório dinâmico. Isso significa que esse reservatório tem o seu nível variável. O nível desse reservatório pode variar de acordo com influências que esse reservatório receber dos reservatórios vizinhos através desses tubos de ligação que vocês estão vendo aqui. Cada tubo tem um significado e tem uma finalidade. Mas então este reservatório, o seu nível pode subir e pode descer. O reservatório que está ao lado esquerdo é o reservatório chamado EM. É um reservatório que tem nível fixo. Aliás, vamos já ressaltar essa parte. Todos os reservatórios que vocês estão vendo que tem um anel lilás, eles têm nível fixo. Então, esse reservatório tem um anel lilás, esse reservatório tem um anel lilás e esse reservatório tem um anel lilás. Isso significa que eles têm o seu nível fixado num valor, esse nível não pode mudar. O mecanismo de manutenção do nível não é relevante nessa descrição, embora preocupe muitos alunos que ficam, vamos dizer, querendo entender como que o nível pode se manter constante a despeito de fluxos entrando ou saindo desse reservatório. Essa questão não deve preocupar o aluno, porque existem mecanismos muito eficientes, tanto do ponto de vista hidráulico ou de engenharia, como também do ponto de vista da célula, da própria célula. Então, o reservatório EM é um reservatório de estabilização. É um reservatório cuja finalidade é estabilizar o potencial ou nível desse reservatório. Então, só voltando um pouquinho no reservatório de nível variável, que é o primeiro reservatório que a gente descreveu, então esse reservatório chama-se VM. O termo VM indica potencial de membrana, portanto ele é análogo ao potencial de membrana.
ou seja, o seu nível equivale, é análogo ao nível do potencial elétrico através da membrana celular ou simplesmente o potencial de membrana. E como vocês sabem, numa célula excitável, como por exemplo o nervo, o potencial de membrana varia de acordo com estímulos, com influências externas. Pois bem, voltemos ao nosso reservatório de estabilização, que é o reservatório EM, que portanto tem o seu nível fixo, e aqui nós vamos considerar que esse nível ele está fixado em 70 metros ou 70 milivolts, se vocês quiserem, abaixo do nível zero. Então, um outro detalhe que é importante ressaltar aqui é que esses anéis verdes representam o nível zero. Portanto, todos esses 3 anéis verdes estão ao mesmo nível, que é o nível zero, seja o nível relativo a um fenômeno hidráulico, por exemplo, o nível do mar, por exemplo, ou seja ao nível do potencial. Então, no caso, na analogia com o potencial de membrana, o nível zero é o potencial zero. Portanto, isto significa que o nível do reservatório de estabilização, que recebe o nome de EM, portanto, equilíbrio de membrana, ou potencial de equilíbrio de membrana, a letra E, vocês lembram que sempre significa equilíbrio, portanto, equilíbrio de membrana ou potencial de equilíbrio de membrana. Um nível fixo em 70 milivolts negativo. Isso é apenas um exemplo. Vamos fazer analogia numa célula em repouso. Agora sim, numa célula em repouso, o seu potencial de membrana é coincidente com o nível EM. Portanto, se esta célula, ou se esse reservatório agora no nosso modelo hidráulico, se esse reservatório VM não estiver sendo influenciado pelos 2 outros reservatórios que vocês estão vendo aqui, se ele estiver isolado desses 2 outros reservatórios, o seu nível vai ser totalmente dominado, totalmente fixado ou estabelecido pelo nível desse reservatório, porque vocês estão vendo aqui que existe um tubo de comunicação entre o reservatório VM e o reservatório EM. Vamos dar uma visão um pouquinho mais lateral, para que vocês possam ver isso sem o prejuízo dessa estrutura que está aqui. Então, olhando um pouco mais de lado, aqui vocês podem ver o reservatório VM, que tem o seu nível ligado hidraulicamente ao nível do reservatório fixo EM. Se a única via de ligação entre este reservatório e este reservatório for esse tubo de condutância hidráulica GM, se essa for a única via de ligação, então necessariamente o nível desse reservatório tem que ser igual ao nível desse reservatório. É isso que acontece quando a célula está em repouso, quando a célula não sofre influência de outros tipos de canais, de outros tipos de mediadores químicos, ou seja, é uma célula que está que a gente diz que está no potencial de repouso ou potencial de equilíbrio de membrana, normalmente potencial de repouso. Então, o que vem a ser o potencial de repouso é o potencial de membrana no qual a célula se encontra em repouso. E a condutância hidráulica desse tubo representa na célula biológica todas as vias de vazamento, todas as vias pelas quais os íons podem atravessar a membrana celular. Quais são essas vias de vazamento? São canais de cloreto, canais de cálcio, canais de potássio retificadores internos, canais de sódio em estados diferentes de ativação, e o próprio vazamento de cargas através da matriz da membrana, que é muito pequeno. Mas nós não vamos nos preocupar então em determinar quais são em tentar identificar quais são todas essas vias representadas aqui pela condutância hidráulica GM. Quais são as vias que não estão representadas? Então é mais fácil a gente definir quais são as vias que não estão representadas pela condutância GM, essa condutância de vazamento. São essencialmente 2 vias,
que são as vias dos canais de sódio, voltagem dependentes, e os canais de potássio, voltagem dependentes. Vamos dar uma olhada agora, então, nos canais de sódio, voltagem dependentes, que tem o seu potencial de equilíbrio, que é o chamado potencial de equilíbrio do sódio, determinado pelo nível deste reservatório. E este reservatório está conectado ao reservatório do potencial de membrana, que está aqui atrás. Ele ficou um pouco atrás desse outro reservatório, mas é possível a gente perceber que existe um tubo de conexão entre este reservatório e este reservatório que vocês estão vendo aqui. Esse tubo de conexão nada mais é do que a condutância da membrana ao sódio. Mas nesse caso, todo esse sistema representa a população de canais de sódio chamados canais voltagem dependentes. Então, é uma população especial de canais de sódio, cuja abertura e fechamento são modulados pela voltagem através da membrana. Essencialmente, eles são ativados pela despolarização da membrana. E vamos dar uma olhada aqui no qual é o potencial de equilíbrio desses canais de sódio voltagem dependentes, e vocês podem ver que o potencial de equilíbrio desses canais nós vamos tomar como 60 mV positivo, ou 60 metros, ou 60 centímetros, o que vocês quiserem. Mas no caso da célula, nós vamos tomar como 60 mV acima de zero. Lembrem que esse anel verde representa o potencial zero. Portanto, o potencial de equilíbrio do sódio, ele é fixado, como está mostrado pela presença do anel lilás, ele é fixado no valor de mais 60 mV. O que faz esse potencial ser fixo, ser estável, é simplesmente um conjunto de processos, dos quais o mais importante é a bomba sódio-potássio, que mantém a concentração de sódio intracelular num valor bastante menor do que a concentração de sódio no meio extracelular. E na realidade, então, o ENA depende da razão de concentrações de sódio entre o extracelular e o intracelular, e como essa razão é essencialmente constante, nós vamos ter então que o ENA não muda a despeito de fluxos que existirem através desse tubo de ligação. Então, vamos lembrar que eu posso ter esse reservatório, ele pode manter fluxo sem alterar o seu nível. Não se preocupem também com a maneira pela qual ele faz isso. E o terceiro personagem, na realidade seria o quarto personagem do nosso conjunto de reservatórios, é este reservatório que vocês estão vendo aqui. Nós vamos dar uma rotação mais adequada. É esse reservatório que vocês estão vendo aqui, chamado EK, que é o reservatório que representa o conjunto de canais de potássio dependentes de voltagem, e o nível desse reservatório também é fixo. Seu nível também é fixo porque ele depende essencialmente da razão de concentrações de potássio entre o intra e o extracelular, e ao contrário do reservatório fixo de sódio, que está aqui atrás, o nível desse reservatório EK, portanto, equilíbrio de potássio ou potencial de equilíbrio do potássio, então o nível desse reservatório EK é mantido fixo, nós vamos admitir, em 90 mV negativos, portanto, menos 90 mV, ou 90 metros abaixo de zero, ou 90 centímetros abaixo de zero, como vocês queiram. O importante agora é, primeiro, que esse nível é fixo, como está demonstrado pelo anel lilás, e que esse reservatório está ligado ao nosso reservatório dinâmico, que é o reservatório do potencial de membrana. Ele está ligado por um tubo cuja condutância hidráulica é GK. Então, G é o termo usado em eletrofisiologia para designar condutância. Condutância G ao íon K. Mas vejam que esta é uma condutância dependente de voltagem. E é uma condutância também que aumenta o seu valor
com a despolarização da membrana. Portanto, o reservatório EK, nível fixo, ligado ao reservatório de membrana por uma condutância GK. Vamos dar uma passada agora num aspecto interessante, um aspecto, vamos dizer, importante, relacionado ainda ao reservatório VM. Como eu falei para vocês, o nível do reservatório VM é dinâmico, ele pode subir ou descer. Mas quando o nível sobe, significa que esse é um nível de repouso dele, normalmente é negativo, porque ele é igual ao nível do reservatório EM, que está em 70 mV abaixo de zero, 70 mV negativo. Então, quando nós dizemos que esse nível sobe, na realidade, ele sobe em direção ao zero, porque vocês vejam que aqui ele está abaixo de zero. Eu não coloquei aqui o anel verde para não contaminar a nossa visibilidade, não atrapalhar a visibilidade de estruturas que estão aqui, que são muito importantes. Então, quando esse reservatório se enche, por alguma razão, nós vamos ver que existem várias razões para que ele possa se encher. Quando ele se enche, o nível se aproxima ou avança em direção ao zero. Mas antes de que seja atingido o zero, vocês vejam que existe aqui um anel amarelo que tem o nome de limiar. Esse anel amarelo é muito importante porque ele representa um nível que a gente pode chamar de nível crítico no processo do potencial de ação. É um nível no qual os fenômenos deixam de ser, vamos dizer, lineares ou bem comportados, eles passam a ter um caráter explosivo ou catastrófico que caracteriza a sequência de eventos do potencial de ação. Então vocês vejam que quando o nível VM sobe, portanto sobe segundo essa seta, na realidade isso representa a despolarização da célula ou a despolarização da membrana. Então, nível subindo é despolarização, porque a polarização representada por esses 70 mV negativos fica menor quando o nível sobe. Então, o nível subindo, a polarização fica menor, portanto, isso equivale a uma despolarização, uma diminuição da polarização da membrana. E as influências que levam ao potencial de ação são influências despolarizantes, levam o potencial de membrana para um valor menos negativo, segundo essa seta, e eventualmente esse potencial pode atingir esse anel, o nível desse anel amarelo, que é o chamado potencial limiar, ou o famoso threshold da língua inglesa, que é o limiar onde é deflagrado o potencial de ação. Para terminar esse vídeo, nós vamos mostrar rapidamente mais duas estruturas. Não vamos ter muito tempo, mas vamos observar que o reservatório EK está conectado ao reservatório VM através de um tubo cuja condutância é GK. Isso nós já falamos. O que nós não falamos é que existe uma comporta. Essa comporta verde claro, ela pode se abrir ou fechar. Observem que quando o nível VM sobe, a subida desse nível eleva essa boia lilás. E essa boia lilás está conectada a essa comporta, que é a comporta chamada comporta dos canais de potássio, ou gate de potássio. Então, a subida da boia começa a abrir, provoca a abertura desta via de ligação, provoca a abertura de GK, e, portanto, observem que a abertura de GK significa uma ligação, a criação de uma via de ligação entre VM e EK, e, portanto, um vazamento, uma tendência a diminuir o nível VM, porque observem que o nível EK é bem menor do que o nível VM. Portanto, se essa via for aberta, nós vamos ter uma tendência de vazamento de água desse reservatório para esse reservatório através dessa condutância GK. E, finalmente, vamos agora usar muito pouco tempo, porque nós não queremos prolongar muito esse vídeo, e na realidade esse é um assunto que vai requerer um exame mais cuidadoso.
nós vamos mostrar para vocês agora as comportas que ligam o reservatório ENA, que vocês estão vendo aqui, o reservatório ENA bem alto, que ligam esse reservatório ao reservatório VM que está aqui embaixo. Então esse é o reservatório VM. E observem que existem duas comportas na realidade. Uma comporta que é aberta, representada por essa boia vermelha, lilás, que está ligada a essa placa, a essa tampa verde. Vamos dar uma olhada um pouquinho melhor na tampa verde. E essa tampa verde tem o nome de gate de ativação do sódio. Então observem que esta tampa verde, ela tampa a via de ligação entre o reservatório ENA e o reservatório VM que está aqui embaixo. É uma tampa. Quando o nível sobe, o nível de água do reservatório VM levanta essa boia, isso é uma boia, levanta no sentido dessa flecha, e esta tampa é aberta. Acontece que essa tampa ela não trabalha isoladamente, mas ela está ligada, conectada a uma outra estrutura, através desse tubo, desse eixo cilíndrico cinza. Portanto, essa tampa está ligada através desse eixo, a essa estrutura verde que tem a forma de uma bandeirinha de São João. A ligação é feita de tal maneira que este conjunto pode girar em torno desse eixo vermelho. Portanto, quando essa tampa caminha nesse sentido, a boia sobe e a tampa se abre, esta tampa, que tem a forma da bandeirinha de São João, ela tem a tendência de se fechar. Vamos dar uma olhada o que é essa tampa. Na realidade, essa tampa é o gate de inativação do sódio. Então, vamos terminar o nosso vídeo só lembrando que os canais de sódio têm um gate ou uma comporta de ativação e um gate ou comporta de inativação. Muito obrigado pela atenção de vocês.